Trabalho. Se acelerarmos um objeto, aumentando sua velocidade através da aplicação de uma força, estaremos aumentando também a energia cinética dele, que é igual a 1/2 de sua massa vezes a velocidade ao quadrado. De forma similar, se desacelerarmos o objeto através da aplicação de uma força, a sua energia cinética diminui. Podemos entender essas variações da energia cinética do objeto se considerarmos que a força que aplicamos sobre ele transfere a energia dele para nós ou de nós para ele. Nesse tipo de processo de transferência de energia, que se dá através da aplicação de forças, dizemos que trabalho está sendo realizado sobre o objeto por uma força. Mais formalmente, podemos definir o trabalho W como energia transferida de ou para um objeto por meio de uma força que atua sobre ele. Energia transferida para o objeto caracteriza trabalho positivo, energia transferida do objeto caracteriza trabalho negativo. Para encontrarmos uma expressão matemática para o trabalho, vamos considerar o caso simples de um corpo que tem seu movimento restrito a um eixo, que chamaremos de eixo x. Sobre o corpo atua uma força constante F, cuja direção faz um ângulo θ com o eixo x. Vamos supor agora que em um determinado instante nosso objeto encontrava-se com uma velocidade v0. Ele então se desloca por uma distância d ao longo do eixo x. Ao final desse deslocamento, a sua velocidade será v. Pela segunda lei de Newton, sabemos que a aceleração experimentada pelo corpo durante o seu deslocamento está relacionada com a componente x da força F através da expressão Fx é igual a massa vezes a aceleração do objeto ao longo do eixo x. Como a força é constante, a aceleração também será, o que nos permite determinar a velocidade final v através da expressão v² igual a v0² mais 2 vezes ax vezes d. A equação pode ser reescrita como ax vezes d igual a v² dividido por 2 menos v0² dividido por 2. Substituindo a componente x da aceleração da segunda lei de Newton, temos que o produto entre a componente x da força e o deslocamento d será igual a massa do objeto vezes v² dividido por 2 menos massa do objeto vezes v0² dividido por 2. O primeiro termo do lado direito da equação é a energia cinética final do objeto, enquanto o segundo termo representa sua energia cinética inicial. Portanto, a variação da energia cinética do nosso objeto é igual ao produto Fx vezes d, e essa quantidade podemos identificar como o trabalho exercido sobre o sistema. Essa última expressão pode ser reescrita notando que a componente x da força F é igual à magnitude de F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Portanto, o trabalho W é igual à magnitude de F vezes o deslocamento d vezes o cosseno de θ. Esta fórmula sugere um produto escalar, e de fato podemos escrever o trabalho como tal, identificando o vetor deslocamento d, que está orientado ao longo da trajetória do nosso objeto e possui magnitude igual à distância percorrida. Daí, o trabalho W será igual ao produto escalar da força F e desse vetor deslocamento d. Essas ideias podem ser expandidas para um caso de forças que não são constantes e trajetórias que não são linhas retas. Para isso, basta dividir a trajetória em segmentos infinitesimais, que chamaremos de dr. Esses segmentos são tão pequenos que podemos considerá-los como sendo retos, e ao longo deles a força F não deve variar significativamente, de modo que pode ser considerada como sendo constante. O trabalho total ao longo da trajetória será dado pela soma dos trabalhos infinitesimais dW, que são iguais ao produto escalar de F por dr, e cada um deles será associado a um dos segmentos. Finalmente, escrevemos o trabalho total como W igual à integral sobre toda a trajetória do produto escalar F dr. Agora vamos guardar esse resultado e revisar outro conceito fundamental, o de energia potencial. A energia potencial U é a energia associada à configuração de um sistema de objetos que exercem forças uns nos outros. Se a configuração do sistema muda, então a energia potencial do sistema também muda. Um tipo de energia potencial é a energia potencial gravitacional, que está associada ao estado de separação entre objetos que se atraem mutuamente através da força gravitacional. Por exemplo, quando um atleta levanta um peso, ele aumenta a separação entre o peso e a terra. O trabalho que a força do atleta exerce muda a energia potencial gravitacional do sistema peso-terra, pois modifica sua configuração, ou seja, a força muda a localização relativa do peso e da terra. Anteriormente, discutimos a relação entre trabalho e energia cinética. Agora, vamos tratar da relação entre trabalho e variação da energia potencial.
Imagine um objeto que é arremessado para cima. Sabemos que ele irá subir até atingir o ponto mais alto de sua trajetória. Durante a ascensão do objeto, a força gravitacional exerce trabalho negativo sobre ele, já que a ação desta força diminui a sua energia cinética. Ao atingir o ápice, a velocidade do objeto será nula, assim como sua energia cinética. Obviamente, no início da trajetória, o objeto possui uma certa energia cinética. Essa energia, entretanto, não desaparece durante a trajetória de subida. Podemos dizer que a força gravitacional transfere a energia cinética do objeto para a energia potencial do sistema Terra-objeto. Durante a queda, o processo se reverte. O trabalho da força gravitacional será positivo e a energia armazenada na forma de energia potencial será transferida para o objeto como energia cinética. Tanto para a ascensão quanto para a queda, podemos dizer que a variação da energia potencial ΔU é igual a menos o trabalho exercido pela força gravitacional. Resumindo, estamos considerando sistemas compostos por dois ou mais corpos. A força atua entre um desses corpos, que trataremos como uma partícula, e o resto do sistema. No exemplo anterior, o objeto arremessado para cima seria a partícula e o planeta Terra o restante do sistema. Conforme a configuração do sistema muda, o trabalho exercido pela força, que vamos chamar de W1, transfere a energia cinética do objeto para outra forma de energia. Quando a variação de configuração do sistema é revertida, o processo de transferência de energia também é, e a força exerce um trabalho W2 sobre a partícula. Em situações em que W1 é sempre igual a menos W2, a outra forma de energia será uma energia potencial, e dizemos que a força envolvida é uma força conservativa. A força gravitacional e a força elétrica são exemplos de forças conservativas. A força de atrito e a força de arrasto são exemplos de forças não conservativas. Para ilustrar isso, podemos imaginar um bloco que desliza sobre o chão. Conforme o bloco se move, a força de atrito com o chão exerce trabalho negativo sobre ele, diminuindo sua energia cinética. Essa energia se transforma em energia térmica, que está associada com o movimento aleatório de átomos e moléculas. Verifica-se experimentalmente que esse processo não pode ser revertido. Ou seja, a energia térmica não pode ser transferida de volta para a energia cinética do bloco através do trabalho exercido pela força de atrito. Para verificar se uma certa força é conservativa, podemos realizar o seguinte teste. Permitir que uma força atue sobre uma partícula enquanto ela percorre uma trajetória fechada. Ou seja, a partícula parte de um determinado ponto e, após viajar pelo espaço, retorna a este mesmo ponto. A força será conservativa se a energia total transferida por ela da e para a partícula for zero. Isso deve ser válido para qualquer trajetória fechada. Em outras palavras, o trabalho líquido realizado pela força sobre uma partícula enquanto ela se move ao longo de uma trajetória fechada qualquer deve ser nulo. Sabemos que a força gravitacional passa nesse teste de trajetória fechada. Imagine, por exemplo, o objeto arremessado para cima. Ao deixar o ponto de partida, o objeto possui uma velocidade inicial v0 e energia cinética igual a 1 meio de mv0², sendo m a massa da partícula. Ao atuar sobre o objeto, a força gravitacional faz com que sua velocidade diminua, até que ele pare e em seguida comece a cair. Ao retornar ao ponto de partida, a sua velocidade possuirá uma magnitude v0 e sua energia cinética será novamente 1 meio de mv0². Portanto, a energia transferida do objeto durante sua ascensão será igual à energia transferida para ele durante a queda. Isto é, o trabalho total realizado pela força gravitacional é nulo. Outro resultado importante para forças conservativas é o seguinte. O trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Por exemplo, suponha que uma partícula se desloca de um ponto A até um ponto B por dois caminhos distintos, que chamaremos de 1 e 2. Se apenas forças conservativas atuam sobre a partícula, o trabalho realizado sobre ela ao longo do caminho 1 será igual ao trabalho realizado ao longo do caminho 2.